Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia para quem está nos assistindo no período matutino, boa tarde para quem nos assiste no período vespertino e boa noite para quem nos assiste no período notivago. Estamos começando mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, um programa comprometido com os assuntos de ordem transcendental, ok? E o assunto de hoje, nós vamos concluir o bloco de assuntos ligados à alimentação e espiritualidade. Né? E o título do nosso assunto está aí na tela, né? A sua alimentação pode te levar para o céu ou para o inferno. E nós, então, faremos hoje a complementação desse assunto, né? Que de uma certa forma, está se dando como se fosse uma tríade, né? São 3 vídeos, ok? E esse, então, conclui esse assunto, certo? Alimentação, ciclo circadiano, ou relógio biológico, e espiritualidade, ok? E o suprassumo de toda essa apresentação é essa ideia, né, de que a sua alimentação pode definir o seu futuro espiritual, ok? Mas, pessoal, assim, deixa eu ver, antes da gente entrar propriamente no tema, nós vamos fazer o nosso ancoramento inicial, certo? E, para tanto, eu vou já colocar aqui a nossa imagem do ancoramento, certo? E vou também desligar aqui a minha câmera para que vocês possam melhor se concentrar nessa imagem, certo? Essa imagem, ela passa uma mensagem de ancoramento. As imagens falam. Então, vamos lá, pessoal. Então, começamos nosso ancoramento de hoje, colocando foco na respiração, fechando nossos olhos, procurando estabelecer a tão necessária interiorização para o ajuste de nossa base cognitiva, junto às estruturas de conhecimentos mais sutis, que, de uma certa forma, nos tiram da zona de conforto dimensional, colocando-nos numa zona além fronteiras, para uma zona multidimensional. E, para tanto, elevemos nossos pensamentos, sentimentos e emoções aos mais altos degraus desta multidimensionalidade, assim como colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a esta realidade. Sintonizamos para esse ancoramento a supraconfederação, a Confederação Galáctica, a supramônada direcionada a este projeto avatárico, ao ponto verde, ponto base, sintonizamos a Aliança Unida de Planetas do quadrante Teta, as federações sistêmicas sob as direções de Alcione, a Confederação Intergaláctica Local de Nebadon, a Supraconfederação de Orvoton. Mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares, para que, nesse encontro, os conhecimentos transcendentais tenham significado agregador para o nosso esforço ascensional, que os aspectos positivos do nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar desta nossa busca por mais compreensão dos conhecimentos até então chaveados, face à nossa imaturidade multidimensional. Que os guardiões desse módulo chamado Samadhi se façam presentes em comunhão com as forças telúricas, os guardiões de cada avatar aqui presente, representando suas egrégoras, nos interesses de suas hierarquias, na proteção e preservação deste espaço multidimensional de cura e de conhecimento. E assim encerramos este assentamento com o mantra da transmutação. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surha. Klim, Krishnamaya,
Govindaya, Gopinaha, Vallabhaya, Surra. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que esta sintonização nos permita ver um pouco além dos nossos horizontes. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. Muito bem, pessoal. Feito o nosso ancoramento, para que possamos ter uma melhor compreensão desses assuntos de ordem transcendental, podemos ir voltando, né, à nossa frequência beta, do nosso mundo quadridimensional, a fim de que possamos sair um pouco mais da zona de conforto e enfrentar, né, deslindrar o desconhecido, porque assim é que se avança, ok? Muito bem, então vamos lá. Eu quero que vocês deem uma boa olhada nessa imagem, né? E eu, inclusive, circundei aqui escolhas, né? Somos produto de nossas escolhas, ok? Eu circundei escolhas, porque essa ideia é que vai imantar toda esta apresentação, certo? Então, a gente pode ver aqui uma pessoa, né, com um corpo saudável, né, e representando ali a sua alimentação, né? E, ao lado, uma pessoa com um corpo um pouco disforme, né, apresentando, inclusive, sinais de pitose, né, que é a queda dos órgãos, e a alimentação que ela se utiliza no dia a dia, né? Então, isso representa aquela ideia que tem, de uma certa forma, ilustrado, né, essa nossa série de alimentação, relógio biológico e espiritualidade, né, em que se diz nós somos aquilo que comemos, ok? E aí, vejam bem, dando uma pesquisada na internet sobre esses assuntos, né, eu encontrei algumas referências que são interessantes. No Facebook, eu encontrei aqui uma matéria do Dr. Victor Sorrentino, que é um médico, que ele coloca o seguinte, eu vou ler aqui o que ele colocou com relação a esse tema, né? Emoções e alimentação. Você não é o que você come. Ele coloca de uma forma um pouco diferente, mas a gente chega no mesmo sentido, tá? Você é o que faz com o que você come. E você não é o conjunto dos sentimentos humanos. Desperta em de modo a ser e agir. Estava escrito, tá? Você é o que você faz com esses sentimentos, todos. Ou seja, você é o resultado do seu caráter, de sua determinação, de seu amor próprio e a si mesmo, e da sua integridade. E ao lado, nós temos aqui uma imagem, né? Que mostra, né, a transformação, né, da pessoa aqui, nessa representação, né? O cérebro se transformando, né, naquilo que se alimenta, né? Então, aqui ó, é uma alimentação energética, né? Demonstrando no que nós nos transformamos, né, momentaneamente, em razão da qualidade de nossa alimentação, seja física ou seja mental, ok? Nós nos transformamos naquilo que nós comemos. Só que tem um detalhe, né? Ele fala assim, você não é o conjunto de sentimentos humanos, deixa eu ver, você é o que faz com que você come. Esse detalhe, ele é muito importante e ele tem a ver com o primeiro slide. Esse aqui, ó, somos produto de nossas escolhas. Aqui, ó, que está marcado escolhas, ok? Mas nós vamos entender isso mais adiante. Vamos lá. Na sequência, por exemplo, essa imagem aqui, né, ela reforça essa ideia de que nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né? Aliado
aos estímulos externos e até mesmo aos estímulos invisíveis, né? Se nós não temos consciência, né, da realidade do mundo, a gente acaba se transformando naquilo que eles querem que a gente se transforme, né? Em pessoas que não têm saúde. Por que sem saúde? Porque quando você está sem saúde, a sua vibração é baixa. E aí é mais fácil de entrar no nosso campo eletromagnético, no nosso campo espiritual, né? Quando você baixa as guardas. Você precisa, então, ter uma vibração baixa. E a alimentação tem, né, uma influência muito grande na contextura do nosso corpo eletromagnético, certo? Eu encontrei também essa matéria aqui, que é um vídeo, tá? Sua alimentação pode causar ansiedade. Olha só, então a doutora Gisela Savioli, que é uma naturóloga, é uma médica, né, especializada em alimentação. Olha só o que ela coloca, né? Que alimentação pode causar ansiedade. O que é ansiedade? É um sentimento. Então, vejam a influência que tem, né, a alimentação sobre o nosso estado de espírito. E isso é determinante. O estado de espírito é determinante para o depois, né? Recomendo que vocês assistam, né, os vídeos da doutora Gisela Savioli. São muito instrutivos e ela é muito didática, né? E aborda um tema de fundamental importância, né, para a nossa qualidade de vida e para o nosso futuro, né, após essa vida, ok? Então, assistam. São vários vídeos que ela tem no YouTube, né? Assistam este, põem lá no Google, escrevam aí, né, sua alimentação pode causar ansiedade, né? Doutora Gisela Savioli. E aí vocês vão ter acesso a esse rico material que ela nos disponibiliza de uma forma tão graciosa. Gratidão. Ok? Então, pessoal, continuando. Aqui esse quadro eu montei, né, para a gente ir trabalhando essa ideia. Ok? Nós vimos no slide anterior, né, esse aqui, né, a pessoa e a sua alimentação. Lembre-se, ninguém nasce assim, né? E aqui, ó, quando a pessoa prepara e ingere alimentos saudáveis, dá para perceber que o espírito é outro, mais leve, saudável, mais otimista, né? E os acompanhamentos também são outros, né? Então, vamos registrando essas ideias para a gente poder entrar no nosso assunto aqui. Mas, antes também, eu convido a todas e todos a tomarem a pílula vermelha, que é aquele reforço exógeno, né, para que a gente possa sair do mundo das ilusões e viver de uma forma mais plena, né, a realidade que nos espera de braços abertos. Isso tem a ver com a nossa maturidade multidimensional, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, no último vídeo, nós vimos esses dois pontos aqui, né? Nós já vimos, ó. Falamos, né, do relógio biológico, a sua influência em alguns órgãos e vísceras ligados à alimentação, né? E aí a gente viu que o horário do estômago, né, das 7 às 9, e o horário do baço, das 9 às 11. Esses dois órgãos, né, o órgão baço e a víscera estômago, eles estão ligados ao mesmo elemento energético, mesmo elemento da natureza, né, que é o elemento terra, ok? Então, eles funcionam, né, de uma forma conjugada, certo? E aí, a gente falou daquela ideia, né, da medicina chinesa, aquele adágio que diz tomar café da manhã, tome café da manhã como uma rainha.
Essa é a primeira grande janela de oportunidade nutricional do dia. Então, é esse o momento em que a gente deve se alimentar bem, né? Por quê? Porque das 7 às 9 é o horário que o estômago ele está sendo energizado pelo nosso sistema energético, né? Ele está sendo recondicionado, ele tem mais sangue e energia, né? Mais sangue e mais ti. Então, tudo que cai no estômago nesse par de horário é melhor transformado, né? Mais facilmente o quilo se transforma em quimo, né? Melhorando assim a nossa capacidade de absorção de nutrientes, ok? E no par de horário seguinte, esse aqui, ó, do baço, o que acontece? O baço, ele utiliza, né, desse processamento do estômago para ter matéria-prima para poder produzir sangue e energia, né? Em conjunto com outros órgãos, né? O pulmão e rim, que fazem parte do triplo aquecedor, né? Que é um órgão virtual, né? Que demonstra a relação entre esses órgãos na construção da nossa energia diária, da nossa energia de vida, da nossa energia pós-celestial, ok? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Essa mecânica, né? E as razões pelas quais a gente então deve fazer um ótimo café da manhã, né? Mas isso está melhor explicado no vídeo anterior, tá? E nós falamos, olha só, sobre estômago, baço, principalmente baço, né? O baço pâncreas e o relógio biológico, durante 1 hora e 25 minutos. Então, tem muita explicação ali, né? Aqui eu só estou rememorando, fazendo uma breve síntese do assunto que foi tratado, né, no momento anterior, certo? Porque agora nós vamos entrar, né, no frequenciamento de outros órgãos que têm a ver com a alimentação, né? Coração, intestino delgado e pericárdio, né? Aí vamos dizer assim, opa, mas o que o coração tem a ver com a alimentação? Ele não tem relação de, como é que eu posso dizer, transformação, né, da alimentação, mas vocês vão ver o impacto que o coração sofre de uma forma energética, né, com relação a, ao relógio biológico, né, e a influência do círculo circadiano, certo? E o que a alimentação tem a ver com isso? Né? Tem a ver com essa fase de energização e recondicionamento do nosso coração, certo? Então, esse é um dos assuntos de hoje, né? Ó, assunto da apresentação de hoje, intestino delgado. Pericárdio, assunto da apresentação de hoje, certo? E nesse bloco de hoje, então, a gente complementa aquela ideia, né, de que você deve tomar um café da manhã com uma rainha e agora, olha só, almoçar com uma princesa. Almoçar com uma princesa, né? E aqui no Ocidente a gente não segue esses princípios. Inclusive, 99% das pessoas desconhecem, né? Mas no Oriente é um princípio que está presente no imaginário de quase todas as pessoas. E elas seguem, né, essa orientação na sua forma de nutrição, né? Então, lá, principalmente na China, a melhor alimentação do dia acontece naquele par de horário lá, correspondente ao horário do estômago. E por quê? Porque eles está na cultura deles, né, o conhecimento do relógio biológico, ou o relógio do fluxo energético, certo? Bom, então vamos adiante aqui. Vamos adiante. Bom, então a gente está vendo o seguinte, que o horário das 11 da manhã às 13 é o horário de energização do nosso amigo aqui, ó, do coração, o incansável coração, né, que trabalha 24 horas por dia, estejamos dormindo ou não, né, durante a vida toda. Então,
é um músculo muito forte, muito resistente, né? E, e aí o que acontece, pessoal? O que isso tem a ver com alimentação, né? Vejam bem, aqui na nossa cultura, dentro desse par de horário, das 11 às 13, o que as pessoas estão fazendo? Pensem aí. É isso aí, né? Lá pelo meio-dia, né? A maior parte das pessoas, elas estão almoçando. Um pouquinho antes, alguns, um pouquinho depois, outros, né? Mas estão almoçando. E aí, pensem comigo, quando você está praticando, né, essa atividade alimentar, qual o órgão que está sendo exigido? Qual órgão que está sendo aí solicitado para trabalhar mais? Não é o coração, né? Não é o coração. O órgão, o órgão é o estômago. O órgão é o estômago, certo? Então, por quê? Porque se você está se alimentando e o órgão que está sendo ali solicitado é o estômago, o que ocorre? Ele precisa de mais energia e sangue para poder fazer a digestão, né? Quebrar ali aquela massa, né, sólida e deixá-la mais líquida. Ele precisa, então, de energia, de sangue. Então, o sangue ele é carreado, né, para o sistema digestivo. E aí, como é que fica o coração? Se, pela teoria do relógio biológico, né, os órgãos eles são recondicionados, são tratados, né, a cada 2 horas, e é o momento em que eles recebem mais energia e sangue. Então, o que acontece é que o nosso coração ele acaba sendo desabastecido ou desatendido, né, nessa reparação energética. E aí, com o tempo, ele vai cansando e vai envelhecendo antes do tempo, né, como está aqui na nossa imagem. Claro que isso não ocorre, né, numa semana, em 6 meses, em um ano, certo? Porque essa prática de almoçar ao meio-dia acontece todos os dias, né? Durante 365 dias do ano, praticamente, e durante anos. Então, durante anos, o nosso coração, ele está sendo prejudicado, né, nessa dinâmica de reparação energética. Então, gente, não é à toa que lá pelos 50, 40, 50 anos, né, as pessoas começam a apresentar algumas cardiopatias, né? E se você passar num posto de gasolina, posto de saúde, numa UPA, você vai encontrar muitas pessoas com problema, né, cardiopáticos, com problema circulatório, com problema de pressão, etc. Tal. E aí nem passa pela cabeça, né, dessas pessoas que essa situação, além do estresse da vida, evidentemente, né, foi causado, né, pela, pela alimentação fora do horário. Pela alimentação fora do horário. Por quê? Porque do meio-dia, né, das 11 às 13, não é a melhor hora para se alimentar. Não é a melhor hora para se almoçar com uma princesa, mesmo que seja com uma princesa, né? Porque é o horário do coração, ok? Então, a gente não percebe isso de imediato, né? Mas com o passar do tempo, né, o corpo ele vai cobrar a fatura. É como você encher um balde d'água pingo a pingo, né? Vai chegar um momento em que aquele balde d'água vai estar cheio de água, ok? Mas no início não tinha muita água.
né? Então, se você seguir essa orientação, né, de jogar um pouquinho mais para trás, o momento do seu almoço, aqui, ó, o almoço entre 13 e 15 horas, você preserva e fortalece o seu coração. Por quê? Porque você está dando tempo de ele ser recondicionado energeticamente, né? Dele ser tratado pelo sistema energético, dele receber o sangue adicional para a sua recuperação, né? Do seu trabalho diário. E então, o almoço entre 13 e 15 horas é o horário do intestino delgado. Vejam aqui. O intestino delgado, sim, faz parte, né, do sistema digestivo, ok? E aí, gente, nesse horário, entre 13 e 15 horas, se abre a segunda janela de oportunidade nutricional. Vocês lembram que a primeira janela, grande janela, né, de oportunidade nutricional é das 7 às 9, né? Por que grande janela? Porque, além de ser um momento de grande absorção de nutrientes, é também, no par de horário seguinte, um momento de começar a construir, né, mais energia e mais sangue para o nosso organismo, que é o horário do baço. Então, é uma grande janela de oportunidade nutricional, né? E a segunda janela, né, que se abre ao longo do dia é aqui, ó, entre 13 e 15 horas. E aí o mais, como é que eu posso dizer, o mais recomendável é que você almoce dentro desse primeiro horário aí, né, entre 13 e 14 horas, né, para evitar pico de insulina, etc. Tal. Então, tudo que cai, gente, dentro do intestino delgado, nesse par de horas aqui, entre 13 e 15 horas, também vai ser melhor absorvido, né, pelo nosso organismo, né? Porque quando aquele alimento sólido ele é trabalhado lá no estômago, a gente chama de quilo, né? O quilo, ele se torna uma massa, né, pastosa, que vai entrar no intestino delgado e, ao passar pelo piloro, ele se torna em quimo, né, que é uma substância que aí recebe vários produtos químicos do corpo, né, e ele se transforma em sais minerais, proteínas, etc., tal, que vão ser absorvidos pelo intestino delgado. Então, vejam bem, se esse quimo ele entra, né, no intestino delgado a partir das 13 horas, ao acréscimo de que esse órgão ele está pleno de energia, ele está pleno de força. Então, com mais maturidade, né, com mais força, com mais eficiência, essa alimentação que você ingeriu, né, que você está ingerindo a partir das 13 horas, ela está sendo absorvida pelo nosso organismo, ok? E no frigir dos ovos, isso representa o quê? Mais vitalidade, mais energia de qualidade, mais sangue de qualidade. Então, você, né, tem mais chance de se manter saudável, você tem mais chance de se manter com uma vibração mais elevada, porque o seu organismo ele está pleno de força, ele está pleno de vitalidade, tá? E isso significa o quê? Que está sendo colocado na sua corrente sanguínea, né, mais hormônios e neurotransmissores que fazem com que o nosso organismo funcione de uma forma equilibrada, né? Você vai ter mais, então, neurotransmissores que a gente chama do prazer, né? Os neurotransmissores do prazer. E isso vai fazer uma grande diferença no nosso estado de espírito, né? E aí você começa a vibrar de uma forma mais positiva. E também
isso vai influenciar o quê? Que você tenha mais yang, né, na mente, e aí você, influenciado por todos esses hormônios do prazer, né, você vai ter uma percepção mais positiva do mundo e você, então, pensa de uma forma melhor, mais agregadora, entendeu? Então, vocês estão vendo a influência que a alimentação tem sobre o nosso estado de espírito, sobre em quem nós nos transformamos. Se você quer se transformar numa pessoa melhor, né, faça tudo o que tem que fazer para se espiritualizar, ok? Mas cuide do seu corpo, né, do seu invólucro carnal, porque ele tem aí uma função importante nessa busca. É mais fácil você conseguir se utilizar, se espiritualizar, né, ser uma pessoa multidimensional, se você cuidar da sua alimentação. Você pode ser uma pessoa espiritualizada, né, desenvolvida, né, nesse campo da multidimensionalidade, sem ter uma boa alimentação? Pode. Só que essa função se torna bem mais difícil, porque na sua corrente sanguínea não vai estar circulando aqueles neurotransmissores que nos dão prazer. Você vai se sentir mais pesado, você vai se sentir mais estressado, você vai se sentir mais incomodado. E esses sentimentos acabam influenciando na nossa forma de pensar. Então é muito mais difícil, não é que não seja possível. É possível, né? É possível, porque a decisão final é sua. A decisão final é da sua consciência, não é do seu corpo. Mas o seu corpo exerce aqui, nesse nosso quadrante de experiência, né? Ele exerce uma influência muito grande, né, no nosso estado de espírito. E, consequentemente, na nossa forma de pensar, sentir e agir, ok? E isso pega muito forte, porque a maior parte da humanidade ela é inconsciente. A maior parte da humanidade está vivendo, né, um dia após o outro. Ela está apenas sobrevivendo, sem maiores questionamentos, né, relativos à razão pela qual está aqui, por que está aqui, por que passa, né, por tantas situações, e a maioria dessas situações são incômodas, né? As pessoas não fazem esse questionamento por inconsciência, né? Elas vivem como se fossem um robô biológico, né? Respondendo a estímulos externos e aos estímulos internos através da alimentação. Então, é muito mais difícil você conseguir melhorar a sua vibração quando você exerce aí uma alimentação equivocada, ok? Então, vamos lá, vamos continuando. Vamos ver aqui. Então, agora, a gente entra no outro quadrante que também tem aí tem uma relação com a alimentação. É uma relação indireta, mas tem uma relação com a alimentação, ou sofre uma influência da alimentação, tá? Que é o horário do pericárdio. Pericárdio. O que é o pericárdio? É uma fáscia, tá? É uma bolsa que recobre o coração e ele funciona como se fosse um muro de contenção, né? Um muro de proteção do nosso coração, né? Para que vírus e bactérias não cheguem até o coração, né? Que as infecções não cheguem até o coração, né? Para que o calor, por exemplo, as pessoas que mantêm, né, o metabolismo muito alto, né, depois das 19 horas, elas estão produzindo muito calor dentro do seu corpo. E isto pode, quer dizer, o calor é um habitat, sabe, muito profícuo para proliferação de bactérias, tá? E o pericárdio é que faz, então, a contenção, né, seria o último bastião, né, de defesa do nosso coração.
E às vezes a gente, raramente, né, pelo menos eu raramente eu ouço falar que alguém teve pericardite, ou seja, uma inflamação no pericárdio, porque o seu corpo foi fortemente atacado, né? E o pericárdio evitou que se chegasse, né, aquelas bactérias ou vírus até o coração, né, que seria um problema muito sério, né? Criar, se chegar a vírus ou bactérias se instalarem nas veias, né, nas artérias do coração, isso pode levar, né, a cardiopatias muito graves, ok? Então, o pericárdio, ele tem essa função clínica, né? Essa função de preservar o nosso coração. Energeticamente, tem outras funções, tá? Ele é muito importante aí na medicina tradicional chinesa, tá? Também com relação às emoções, certo? Mas é outro assunto. Então, o que isso aí tem a ver com a alimentação? Vejam bem, então o pericárdio, ele faz parte do sistema circulatório, certo? E, e nós vimos que lá das 11 às 13 horas, né, o principal órgão do sistema circulatório é que está sendo energizado pelo sistema, ou deveria estar sendo, né, energizado pelo sistema energético através do relógio biológico. Mas não é assim que se dá no dia a dia, porque as pessoas, naquele horário lá, elas estão, via de regra, almoçando, né? E aí a energia e o sangue tem que ser carreado para os órgãos que estão sendo estimulados, né? Que é o estômago, o sistema digestivo, certo? Bom, olha só, das 19 às 21 horas, então, é o horário de energização do pericárdio, certo? E o pericárdio, nós já vimos que ele tem essa função aí de proteção do coração, mas aí eu pergunto para vocês, o que as pessoas nesse par de horário elas estão fazendo? Geralmente elas já saíram do serviço, já chegaram em casa, né? Ou estão quase chegando em casa, mas quando chegam em casa, dentro aí desse par de horário, o que as pessoas fazem? Né? Elas vão realmente jantar, as pessoas jantam dentro desse par de horário. Outros vão para a academia, tudo bem, né? Fazer ginástica, lá levantar peso, etc. Tal. Só que tem um detalhe: o nosso organismo, a partir das 18 horas, por aí, ele começa a inverter o metabolismo. Para quê? Para esfriar o corpo. Começa a esfriar o corpo para que você possa, mais tarde, poder dormir, certo? Então, é o momento aí, a partir das 19 horas, né, em que a gente deveria colaborar com esse esforço, né, do nosso organismo de ir se adaptando, né, aos estímulos do relógio biológico, certo? É um horário que você deveria estar mais ok? Mas aí eu pergunto novamente, você chegou em casa lá, 19 horas, aí 19h30, 20 ou 20 horas, né? Aí servem a janta, certo? E aí você come bem, né? Come bem. Tá certo? Come massa, arroz, feijão, bife, batata frita, uma salada, por aí. Só um exemplo, né? Bom, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Está se alimentando, né? Mas além de se alimentar, olha só, você está prejudicando essa inversão do metabolismo, certo? Porque você está colocando lenha na fogueira, né? E aí, qual o órgão que está sendo estimulado a trabalhar mais nessa função, né, da janta? É o estômago, né? E todo o conjunto de órgãos ali que fazem parte do aparelho digestivo. Então, novamente, né, a energia e o sangue vão ser carreados, né, para esse sistema, o sistema digestivo, ok? E o pericárdio, ele acaba sendo desassistido energeticamente, né?
Porque o sangue, a energia que deveria estar ali no pericárdio, nesse seu horário de restabelecimento, né, não vai estar. Claro que vai ter sangue e energia ali, mas não, né, na quantidade necessária para ele sofrer, né, aquele recondicionamento orgânico, né, estimulado pela energia e sangue, de acordo com o ciclo circadiano, certo? Bom, da mesma forma que o coração, então o pericárdio ele acaba sendo energeticamente espolhado dia a dia, todo dia, né? No ano, 365 vezes, né? E aí você multiplica aí pelos anos de vida, ok? Então, chega lá, pelos 40, 50 anos, o que acontece? Né? A pessoa começa a apresentar cardiopatias. Por quê? Primeiro, porque o coração, né, ele já está mais envelhecido do que deveria, porque se almoça lá pelo meio-dia, todo dia. Né? E à noite, com o enfraquecimento energético do pericárdio, né, e até enfraquecimento físico, porque ele não se recondiciona, a sua linha de defesa contra agentes agressores, né, se torna mais tênue, mais fina, mais fraca, né? E a pessoa fica mais acessível, né, a esses ataques bacterianos, ok? Então, aqui se completa aquela máxima da medicina chinesa, que a gente começou, né, a deslindrar. Tome café da manhã com uma rainha, almoce com uma princesa e jante com uma plebeia. É essa a ideia. Então, você faz a sua melhor alimentação do dia com carboidrato complexo, proteína, inaugurando o dia com algo morno ou quente, pela manhã, no horário do estômago, colocando calor no corpo, né? Pela manhã o corpo precisa de calor, ok? Você almoça de uma forma moderada, né? A partir da 1 hora, das 13 horas, com um prato colorido, porque as cores também, segundo a medicina tradicional chinesa, alimentam os nossos órgãos, né? Por exemplo, o amarelo é uma cor de alimentação que beneficia o baço, o verde escuro beneficia o fígado, o vermelho beneficia o coração, o branco beneficia o pulmão e o preto beneficia os rins. Então, você montando um prato colorido, de uma certa forma, você está atendendo aí as necessidades nutricionais dos órgãos ligados aos 5 elementos. Isso traz um impacto positivo para você, para a sua saúde e para a sua vibração. Né? E à noite, você deveria jantar como uma plebeia, significa ser frugal. Né? Então, tipo assim, até às 19 horas, 19h30, você poderia tomar um caldo leve, sabe? Né? Para se manter nutrido, evitar picos de insulina, etc. Tal. E depois disso, até o horário que você for dormir, lá pelas 10, 11 horas, né? Você vai tomando líquidos para ajudar, né, nesse arrefecimento do metabolismo do corpo, certo? Pode tomar uma limonada, né, um suco de laranja, uma água, mas vai tomando para hidratar o corpo, ajudar a hidratar o corpo. Antes de dormir, tome um copo d'água, né, para ajudar a hidratar o corpo, ok? Então, a gente vê o que na nossa cultura, né? Então, as pessoas jantam, né, nesse horário aí, das 19 às 21, a gente janta até mais tarde, né, e come um boi inteiro. Aí, o que vai acontecer? Primeiro que está bagunçando o seu relógio biológico, ok? Né? E está trazendo esses prejuízos aí que a gente já apontou, né? O seu organismo ao longo do tempo, ok? Mas também, olha só,
Se você jantou lá pelas 20 horas, 21 horas, que seja, etc, tal, e tem gente que come bastante à noite, né? Então, o sistema digestivo, ele é acionado, ok? E aí, quando você vai dormir, o teu sistema digestivo está funcionando, e entra noite, madrugada dentro funcionando, prejudicando a energização dos demais órgãos, né? Porque o sangue e a energia tem que estar lá no estômago, senão o cara vai morrer dormindo, vai ter uma indigestão, né? Mas depois das 21 horas vem o horário do quê? Da vesícula biliar, do triplo aquecedor, desculpe. Vem o horário do triplo aquecedor, né? Que é aquele conjunto de órgãos que vão tratar da nossa hidratação diária, né? Do fluxo das águas no corpo e da nossa energia, ok? É... Depois vem o horário da vesícula biliar, certo? Lá das 11 à 1 da manhã. Depois da 1 da manhã às 3 da manhã é o horário do fígado, que faz a filtragem do corpo, faz um recondicionamento, corpo não, desculpa, faz um recondicionamento do sangue. Ele recondiciona todo o sangue, coloca uma série de substâncias, né, no nosso sangue. E aí você está com o estômago cheio, está fazendo a digestão. Então, o sangue, a energia que tinha que estar lá no fígado, né, para ele poder renovar o seu sangue, não vai estar de uma forma plena. Então, não vai ter esse recondicionamento também de uma forma plena. E isso vai sobrar para quem? Para a composição do seu organismo como um todo, né? É por isso que as pessoas começam também a envelhecer mais rápido, terem mais problemas de saúde, etc. Tal. Nós poderíamos resolver muitos problemas de saúde, né, se seguíssemos, na medida do possível, é claro que hoje nós estamos numa sociedade, né, tecnológica que exige, né, um outro ritmo de vida, um outro estilo de vida, que muitas vezes desregulamenta, né, os nossos horários, mas se a gente tiver consciência disso que eu estou falando e tentar adaptar o máximo possível, tem dias que não vão ser possível, paciência, mas sempre que for possível, faça essa adaptação, né, para que a gente possa colher melhores resultados de saúde, tanto física quanto espiritual, né, para as nossas vidas, ok? Então, vamos ver aqui o próximo slide, o que ele nos apresenta. Ah, sim. Olha só, pessoal. Então, a gente tem um ciclo de vida, né, que vem do nascimento e conclui lá com a morte física, certo? E aí, olha só, a questão da alimentação, ela não é só importante para essa fase aqui, ó, que você está vendo aqui do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, né? Do adulto, pessoa aqui na meia-idade, né? Tá faltando aqui um bonequinho da meia-idade, mas tudo bem. A velhice e depois, né? Volta para a Terra. O corpo volta para a Terra. Agora, a tua consciência não pertence à Terra, né? Tua consciência pertence ao cosmos, certo? Bom, mas aí o que acontece? Olha só, esse fluxo todo, né? É assim, ó, recomeçar, tentar, cair, levantar, ele acontece a vida toda, né? E isso tem a ver com alimentação. Isso tem a ver com alimentação, ok? Então, a gente errou, caiu, vamos tentar de novo. Então, vamos tentar nos alimentar, né, ter um esquema alimentar melhor. Porque, assim, não esqueçam, nós estamos num sistema de vida em que tem como base pedagógica a técnica da tentativa e erro. Nós estamos aprendendo com os nossos erros, né? Os nossos erros não são para ser lamentados, os nossos erros são para ser analisados, para que a gente faça diferente, para que a gente se fortaleça, ok? E aí, vejam só,
olha só, as escolhas, né? Então, essa aqui é a mesma pessoa, né? Antes e depois, olha só. Fora de forma, possivelmente com depressão, né? Se sentindo pesada, etc. Tal. E ela, através da alimentação e da atividade física, né? Transformou o seu corpo. Mas, aqui não é só uma transformação corporal, aqui é uma transformação, né, da qualidade da sua vibração, né? É uma vitória da consciência sobre a nossa parte animal, né? E quantas pessoas se deixam, durante a vida, né, serem vencidas pela parte animal, né? A consciência é subjugada pela parte animal que prefere ficar naquela zona de comodismo. E se você tiver o quê? Força de vontade, se você tiver consciência, você consegue, então, né, vencer essa nossa parte animal, né? Como aqui o Sagitário, né? Aquele símbolo astrológico, meio humano, meio animal, né? E aqui, ó, a seta está apontando para cima, significa que ele está apontando para aquilo que é elevado. Então, aqui significa a vitória, né, da parte humana sobre a parte animal. É esse o nosso desafio ao longo da vida, né? Que sejamos, nesse sentido, da busca da vitória, né, multidimensional, sagitarianos, o que representa, né, o pensamento superior, a filosofia, etc. Tal, que é um passo para a espiritualidade superior, ok? Então, aqui, nessa imagem, a gente tem a informação de que nós nos transformamos naquilo que comemos, e principalmente naquilo que escolhemos. Lembro lá do slide, nos primeiros slides, que eu grafei lá, circundei as escolhas. Então, as escolhas, elas têm é o papel fundamental. A escolha é o papel fundamental. Você pode ter tudo contra você, mas quem decide é você. Quem decide é você. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa pode se alimentando muito mal, né? Comendo mal, não toma café da manhã, um meio-dia come lá no fast food, né? Aquelas comidas industriais, passa o resto da tarde comendo bolachinha, né? Chocolate, tudo para satisfazer o pico de insulina, né? À noite, então, né, vai tomar cerveja, tomar refrigerante, né? Continua comendo mal à noite. Bom, o seu corpo, evidentemente, que com o tempo ele está intoxicado, né? E os hormônios e os neurotransmissores não serão aqueles do prazer que vão estar circulando na sua corrente sanguínea, né? Muito pelo contrário. Isso vai levar a ser uma pessoa mais estressada, porque vai ter mais cortisol, né? Mais adrenalina no sistema, né? E ser uma pessoa mais, como é que eu posso ser, menos, em tese, menos sociável, né? Mais irritada, etc. Tal. E aí, ela, por um desentendimento, certo? Ela pensa em agredir alguém, né? Isso é muito comum, as pessoas se descontrolarem e partir para agressão. Mas ela resolve não agredir, e não agride fisicamente, né, o seu oponente, ok? Mas o seu corpo está todo preparado para isso, né? O sistema simpático ele está acionado, né? A adrenalina está ali a mil, né? Está todo retesado. Mas ele opta por não agredir, porque foi uma escolha dele. Olha só, tudo pode estar te influenciando para um lado, mas você vai para esse lado se você quiser. A última palavra é da sua consciência. E é evidente que é mais fácil, né? Você, então, viver de uma forma pacífica quando o seu corpo está assim, ó, equilibrado. Né? Aqui circula o que? Os hormônios do prazer, né? Os hormônios do prazer estão aqui, ó, presentes. Então, é mais fácil você ser positivo, ok?
Mas a escolha, a última escolha é sua, certo? A mesma coisa, aquelas pessoas que colocam cabo à vida, né? Ali existe o quê? Então, essa situação, né, do sistema parasimpático está muito acionado, ela está com o corpo muito intoxicado, que isso acaba também influenciando, né, na qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E aí os problemas da vida, eles ganham, né, uma superlação, eles ficam muito valorizados, né, e a pessoa fica muito deprimida, muito sentindo muito vencida, sem condições de avançar, o mundo se torna muito cinzento, muito pesado, etc. Tal. E, além de todos esses fatores, né, emocionais, também tem o fator espiritual, porque no campo dessa pessoa tem ali entidades que estão insuflando para que ela dê cabo à vida. Por quê? Porque elas estão esperando ele para ser escravizado. Ele vai ser seus escravos, né? E aí tem relações, né, de talvez até de outras vidas, né? A gente fala relações kármicas, etc. Tal, aqueles lances de vingança. Mas há toda uma influência, certo? Também externa. Saiba disso. Tenho certeza disso. Agora, a pessoa pode estar lá na beira da ponte, né, para se atirar da ponte, vamos dizer assim, né? Mas a última decisão é dela. Ela é que decide se vai ou se não vai. E mesmo com todos esses estímulos físicos e espirituais, a pessoa pode dizer não. Não, não vou fazer isso. Porque eu quero me dar mais uma chance. Porque tem pessoas que eu amo. Porque tem pessoas que me amam, precisam de mim. Não vou fazer isso. E não faz, apesar de estar se sentindo péssimo, um lixo, etc. Tal. Sem gosto. Sem gosto, sabe? Sem sal. A comida está sem sal, está um horror. Mas eu vou comer assim mesmo, porque eu tenho que me alimentar, né? Então, esse paralelo da escolha, a escolha é nossa. E essa, a última palavra é nossa. Então, a gente tem que ter consciência disso. A alimentação pode nos levar para o céu, para o inferno? Sim. Ela tem uma influência muito grande nesse destino. Mas a última palavra é a nossa. Lembrem-se disso. Ok? E então, aqui, ó, a representação, né, dos dois destinos, né? Ó, uma alimentação equilibrada, saudável, pode nos abrir portas celestiais, né? Uma alimentação equivocada, né, uma alimentação industrializada, cheia de substâncias químicas, que inclusive nos viciam, né? Nos colocam substâncias viciantes, né? Podem nos levar, né, para um ambiente umbralino. Então, a decisão é nossa, né? Os destinos, eles estão lá no vácuo quântico, lembra-se do vácuo quântico? Qual a realidade que nós vamos sintonizar? Isso depende das nossas escolhas, ok? Então, pessoal, a gente aqui chega ao final desse assunto, né? Alimentação, relógio biológico, espiritualidade e ascensão, certo? Tentando trazer para vocês, né, os aspectos deste nosso relógio biológico, porque nós somos seres cíclicos, né? E a sua influência na alimentação. Como nós podemos aí traçar estratégias para melhor nutrir o nosso corpo e termos uma melhor vibração, ok? Para que a gente possa ser uma melhor versão de nós mesmos no dia a dia, com o passar do tempo, ok? Porque é muito mais fácil você ser uma pessoa melhor se se alimentar bem, do que ser uma pessoa melhor se você não se alimenta bem. Você até pode ser uma pessoa melhor se não se alimenta bem, tá? Mas o esforço e o sofrimento vai ser muito maior. Então, tenham consciência disso, tá?
Você é aquilo que come, você se transforma naquilo que come, mas de acordo com a sua escolha. Você é que determina o que você será, ok? Nada suplanta a nossa consciência, mas muitas coisas podem facilitar essa determinação da nossa consciência, assim como podem dificultar, ok? Então, agradeço a todas e todos pela atenção, por nos acompanharem até aqui, e fechamos esse bloco da alimentação, relógio biológico, saúde e espiritualidade, ok? E no próximo vídeo nós vamos tratar de um outro assunto, certo? Que ainda vai ser escolhido. Talvez esse vídeo esteja no ar na sexta-feira ou na terça-feira. Ainda vamos ver o que vai surgir aí para a gente poder, né, apresentar para vocês nessa troca de ideias. Né? Quando eu falo troca de ideias, porque aqui está sendo gravado, né? Então não tem troca de ideias, é um monólogo. Mas a troca de ideias pode acontecer através do seu feedback, né? Escreva lá no canal, né? Aquele espaço que tem lá para as pessoas escreverem, e aí a gente vai interagindo, né? Porque a tua dúvida pode ser a minha dúvida, isso vai fazer com que eu tenha que pesquisar, tenha que ir atrás para poder, né, responder, e assim vamos avançando todos juntos, ok? Clean, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabaya, Surra. Gachô, Regi, Ro. Para todas e todos. E até o próximo programa. Seja o resgatável do Instituto Samadhi.